Sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 10. O nosso assunto será as raças planetárias de exploração e a criação da Matrix. Há aproximadamente 400 milhões de anos atrás, algumas raças planetárias da terceira dimensão de outros mundos tiveram a permissão de vir para a Terra para fins de exploração de minérios, como o ouro e outros elementos que existem em abundância aqui, pois raramente outros lugares possuem tanta diversidade como os que estão presentes em nossa tabela periódica. Durante esse processo, que teria como duração cerca de 2000 anos, alguns desses planetários tiveram relações com algumas humanas que já habitavam aqui, de uma forma menos evoluída que a atual, gerando muitos descendentes, que por sua vez também geraram outros descendentes. No momento do resgate dessas raças para o seu ponto de origem, não foi possível levar todos os descendentes devido ao limite da capacidade de suas naves, que eram físicas. Porém, houve a promessa do retorno para um novo resgate daqueles que haviam ficado para trás. O retorno durou um longo período pelo fato da logística ser difícil em virtude da distância e dos obstáculos como o cinturão de asteroides. Então, quando finalmente eles conseguiram voltar, seus remanescentes haviam tido seu estado consciencial alterado, pois o movimento cósmico que a Terra estava passando apresentava um período em que as forças obscuras passariam a ser atraídas para cá, desencadeando vários bloqueios nas virtudes da população. Seria então uma tarefa muito difícil levar esses descendentes para outros mundos, pois a experiência do contato deles com a população dos outros mundos poderia causar distúrbios muito grandes. O Conselho Interestelar, referente a essas raças, se reuniu e decidiu que elas teriam que montar um plano para elevar novamente a consciência dos que aqui tinham ficado. Porém, esses planos acabaram falhando, pois quanto mais tempo eles permaneciam aqui, menos consciência eles tinham, ao ponto em que houve uma desistência desse plano, pois seus descendentes haviam esquecido quase que por completo de seus valores, tendo também perdido suas memórias cósmicas. Um novo conselho, que estaria acima do anterior, o Conselho Intergaláctico, se reuniu para elaborar um novo plano e então decidiu enviar alguns dimensionais de quarta dimensão de outros mundos para auxiliar nesse processo aqui na Terra. Mas quando esses dimensionais chegaram, eles também começaram a ter a sua consciência deturpada e se aproveitaram da população, pois possuíam muitas habilidades e as utilizavam se fingindo de deuses, criando religiões e construindo monumentos que, ao invés de elevar a energia e sincronizar com o universo, bloqueava ainda mais, baixando a frequência da atividade cerebral. Foi aí então que um conselho ainda mais acima, o Conselho Divino, resolveu enviar dimensionais de dimensões superiores para a Terra, e fizeram um acordo em que algumas divindades e deuses viriam ciclicamente lembrar esses dimensionais de suas missões e os ajudariam a construir monumentos que os sincronizassem verdadeiramente com um raio sincronizador, que é emitido pelo Sol central da galáxia, fazendo com que todos os mundos possam elevar sua vibração e consciência. Alguns desses deuses e mensageiros divinos foram representados por Buda, Thoth, Krishna, Cristo e muitos outros. E uma parte da liderança desses seres decidiu também descer na Terra para se tornarem humanos, pois seria mais fácil ter uma parte deles atuando na matéria também, principalmente nos tempos de transição de eras, quando o raio é mais forte. Esses líderes têm a ver com a frequência dos 144 mil. Algumas outras raças planetárias vieram também para a Terra, como os Anunnaki, e se juntaram com os Greys, porém a maioria deles ficou preso devido à instalação do cinturão de Phobos, chamado atualmente de Van Allen, nome do cientista que conseguiu o identificar. Essas raças costumavam manipular a população, sendo visíveis na superfície. Porém, há cerca de 13 mil anos atrás, eles decidiram construir bases subterrâneas como espécie de atmosfera diferenciada, porque seu aspecto físico sofreu alteração, uma vez que a atmosfera da Terra é diferente dos mundos de suas proveniências, e isso pode causar certas anomalias em seus corpos. Eles constataram também que era mais fácil o processo de governar a Terra sem terem que se mostrar, pois o processo ilusório de que as pessoas são livres e escolhem os seus próprios líderes facilita para que não haja tanta rebeldia dos oprimidos que despertam e atrapalham seus planos maquiavélicos. Um grupo de 13 famílias de humanos foi escolhido para representar essas raças e governar em conjunto. Eles são denominados como Illuminati e detêm o poder econômico da maior parte das mídias, da maior parte das religiões, de um grande número de instituições de ensino,
grande parte da política, agências espaciais e institutos científicos e criam toda uma cultura, filosofia e estilo de vida para que as pessoas que questionarem o sistema ou criarem grupos e movimentos para revelar a verdade sejam rechaçados e ridicularizados, assim como profissionais e estudiosos que tentarem criar ou utilizar tecnologias que alavanquem o processo de liberdade socioeconômica. Mesmo assim, a estratégia das 49 raças da Confederação Intergaláctica é muito inteligente. Em paralelo com a vibração atual da Terra, que está num nível bastante elevado, fará com que dessa vez o raio sincronizador atinja a maior parte da população, através de tecnologias muito avançadas e de parceria mútua firmada com grupos de indivíduos treinados de maneira a conter uma logística imbatível. Sendo assim, uma nova consciência resplandecerá e, com o tempo, uma nova civilização se erguerá e será capaz de transmutar para o positivo a maior parte da negatividade que ainda se faz presente. Vamos então para nosso exercício, que será o da ativação do nosso gene neutro ativo e a estabilização vibratória. Então, primeiro, o que é o gene neutro ativo? Nosso DNA possui um código da nossa raça atual. Para transitarmos para outra vibração e até mesmo para um nível consciencial diferente, existem tecnologias de luz, digamos assim, que podemos utilizar para acessar esse novo código genético que se chama de GNA, ou seja, gene neutro ativo. E como é que funciona essa ativação? Bem, podemos ir para um lugar onde existe a facilidade da observação do céu, ou seja, nesse momento o céu também deve estar limpo. Será mais fácil essa observação no período da noite, principalmente após as 9 horas da noite, onde existe uma menor hipótese da passagem de satélites. Podemos então esfregar as nossas mãos para ativar nossa energia eletrostática dos nossos meridianos, fechar a mão esquerda, respirar fundo e prender para que isso estabilize a nossa aura, expanda a nossa frequência, acelere também a nossa vibração e aí observamos o céu e mentalizamos a presença de uma luz. Essa luz pode estar em movimento ou ela pode estar parada e ela vai piscar. No momento que ela piscar, para que nós possamos receber essa luz de uma maneira mais eficaz em nossos sentidos, nós vamos esfregar novamente as mãos, colocar os 2 dedos dessa maneira e massagear esses pontos aqui próximo às nossas orelhas. Então, geralmente, esse ponto é onde nós sentimos uma espécie de prazer. Podemos fazer isso apenas durante 5 segundos. Podemos também continuar visualizando essa luz para ver se ela vai continuar piscando. Se você não conseguir na primeira vez, pode continuar tentando no mesmo momento ou em outros momentos. Assim você vai gerar uma frequência. Mas lembre-se, é necessário mentalizar essa luz para que essa frequência seja gerada. E quando nós tivermos essa experiência, é necessário que a nossa mentalização seja justamente a memória dessa experiência que nós tivemos, pois isso vai gerar a mesma frequência. Ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula.